CICAP. Ele foi apoiado pela associação. Mas vamos adiante, essa questão interna de vocês já... Mas foi a pergunta do deputado, né? Estou respondendo. Já esgotou então, esse tema. Basicamente é isso. Eu encerro a resposta das perguntas, acho que creio que respondi todas. Eu vou ter o tempo. Senhor presidente, eu gostaria de só... O relator... Não, conclua a sua participação, mas o relator vai perguntar, então você vai ter mais um tempo. Deixa o relator perguntar, porque aí pode ser uma pergunta que... Eu faço depois do relator. Até é uma pergunta bem tranquila. Os membros dos conselhos, seja deliberativo, fiscal, eles têm salário, têm algum tipo de remuneração? Os conselheiros recebem por reunião. O senhor sabe o valor? Não. Tá bom, é só essa pergunta, senhor presidente. Bom, para encerrar minha participação, deputado, eu queria mais uma vez agradecer aos senhores, agradecer a paciência dos senhores, agradecer o interesse e dizer que nós estamos confiando muito que essas perguntas que nós trouxemos serão respondidas. Porque essas perguntas que nós trouxemos, elas dependem do poder de uma CPI para investigar. Muitos desses que eu citei devem ter o sigilo, no mínimo telefônico, quebrado, porque aí vão se pegar todas as ligações daquela cadeia, daquela aranhazinha que eu falei que a gente consegue formar pelo Google. E mais uma vez agradecer e quero dizer aqui que eu tenho plena confiança que nós vamos reverter essa situação no Postales. Tenho plena confiança. Pois não. Uma pergunta antes do encerramento, para ficar bem clara essa última questão que você falou, que eu acredito que foi muito pertinente. Eu ouvi a todos e um dado me chamou a atenção. Essa dívida de 2008, a que você se reporta, quando houve o saldo, quando houve o pagamento, né, do Correios sobre uma dívida que existia para que houvesse esse novo fundo, ficou uma dívida consolidada de R$1 bilhão. É isso? Isso. De R$1 bilhão que veio compondo os dados contábeis e balanços do Correios durante toda essa época. Do Correio e do Postales. Uma dívida assumida do Correios para o Postales. Isso. De R$1 bilhão. Durante todo esse tempo. No último ano anterior, o Correios, para poder ajudar no seu balanço final, simplesmente disse: não reconheço mais essa dívida, retiro do meu balanço R$1 bilhão e passa a utilizar isso como crédito. Foi isso? Não. O Correio não disse isso. O Correio deixou de pagar com base na orientação do DEST, que o DEST mudou de posição. Certo? O que o Correio disse foi: olha, eu tenho que deixar de pagar porque o DEST mandou. O DEST é do Ministério do Planejamento que cuida dessas... Certo, o próprio governo, foi a orientação do governo federal, então. Exatamente. Então o governo federal orientou o Correios que deixasse de reconhecer aquela dívida com Postales, porque não entendia mais. Não, porque o DEST entendia que não existia aquela dívida. Mas vinha pagando. Mas vinha pagando. Não vinha pagando, ele vinha reconhecendo. Exatamente. Ele estava previsto, ou seja, estava previsto no balanço mensalmente. Mas a dívida estava em R$1 bilhão. Ele vinha pagando mensalmente. E de uma hora para outra a dívida... Aí a dívida foi... Desapareceu. O DEST não reconhece a dívida, então desses R$1 bilhão jogaram 500 milhões na costa do trabalhador e ficaram com 500 milhões porque é dividido entre patrocinadora e... Ficou para o fundo. Se pode dizer que houve quase uma pedalada. Um calote. Não, é um calote. É um calote, é uma pedalada. Internamente a gente chama era de um dado pedalada. contábil que existia de R$1 bilhão, o governo ordenou através do DEST, isso vai ser investigado, a suspeita eu estou tirando pela sua fala para que isso fique claro. E para esclarecer, deputado... Só para concluir, então o governo orientou através do DEST que o Correio deixasse de reconhecer essa dívida de R$1 bilhão, a partir do momento que o governo deixa de reconhecer a partir do momento que o Correios deixa de reconhecer essa dívida de R$1 bilhão, o saldo, o balanço do Correios passa a ser superavitário em R$1 bilhão, tá certo? Porque é uma dívida que não existia e, portanto, o Postales passa a ter essa dívida contraída, aumentando o seu déficit que existe hoje. E a aprovação do desprovisionamento desse R$1 bilhão, ela aconteceu no começo desse ano. 2015. Isso já é objeto de ação judicial. É um desprovisionamento retroativo. A Petros agora entrou, desculpe, agora o Fundo Postales entrou com uma ação para manter o pagamento da empresa ao fundo. Exato. Ficou um ano sem entrar com essa ação, exatamente, tomando prejuízo, agora entrou. Agora entrou. Senhor presidente, só uma dúvida aqui, pelo que eu estou entendendo, nós temos dois problemas gravíssimos, aliás, três. Possibilidade do desvio do dinheiro pelas aplicações mal feitas.
outro o calote do governo ao não pagamento de uma dívida para com a Postales. E tem a questão do cálculo atuarial, que também não está sendo contado aí. Tem a questão do cálculo atuarial. Não, o cálculo atuarial, ele está sendo contado... Reza num bilhão. Porque é para cobrar da gente. É certo, mas o governo também tem que dar parte dele, né? É a parte do governo também. Mas sendo para cobrar da gente... Só que ele está cobrando só o funcionário. Não, ele paga a parte dele também, mas ele está para cobrar da gente, tudo vale. Certo, mas no cálculo ele também paga a parte dele ou não? No cálculo atuarial, sim. Ele está pagando esse total da dívida, ele é dividido solidariamente. Entre... Então, dos calotes tomados, do dinheiro mal aplicado, do suposto recurso desviado, nós temos 3 partes. O governo é um que deu um calote, a má aplicação da gestão, que não se sabe bem ao certo, pelas indicações, má gestão ou crime, má fé, que precisa ser apurado na CPI. Então está muito claro, a sua observação é pertinente, presidente, acho que tem que ser investigado a fundo, que não pode também dar uma pedalada, porque o servidor vai ter que pagar. Se o governo não deve, tem que pagar a parte dele também. Essa é a função, deputado João Rodrigues, das oitivas de hoje, por isso que a comissão resolveu começar os trabalhos por aqueles que têm informações a apresentar. Logicamente que as informações serão averiguadas, porque essa é a missão da CPI, investigar. Até o doutor Luiz Alberto foi muito claro, dizer, a missão da ADICAP não é investigar. O conteúdo de informações que ele trouxe, naturalmente, é de elementos que ele possui, mas que ele não tem como ir além do que as limitações que a associação impõe. A CPI sim pode ir além. A CPI irá investigar, irá requisitar quebra de sigilo, irá requisitar quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal, para que possa descobrir exatamente o que Vossa Excelência reportou. Esses prejuízos são fruto de risco de mercado ou são fruto de gestão temerária ou, pior ainda, de gestão fraudulenta? Hoje não se pode dizer, apesar de se achar, porque nós teremos que ter as provas necessárias para poder identificar o que realmente aconteceu. Agradeço a presença do senhor Luiz Alberto Menezes Barreto, presidente da Associação dos Profissionais de Correio, ADICAP. Muito obrigado. Vossa Excelência, se quiser, tal qual os demais depoentes de hoje, poderá permanecer em plenário. É uma regalia oferecida pela presidência da comissão, já que em tese poderiam ou deveriam ficar em salas afastadas para que não pudessem perceber a fala de um do outro, mas hoje, como as falas não são conflituosas, esse procedimento, até para esclarecer os senhores deputados, quando houverem depoimentos que entendemos que sejam conflituosos entre si, uma testemunha não poderá ter conhecimento do que a outra falou. Dessa forma, convido o senhor Antônio Augusto de Miranda e Souza a tomar assento à mesa. As falas, imaginei até pelo plenário e pelo horário decorrido, serão mais curtas daqui por diante, para que a gente possa objetivar os trabalhos da CPI. Mas a presidência assume o compromisso de permanecer aqui até a hora que for necessário para esgotar todos os questionamentos.